O sol da manhã de Páscoa nascia lentamente sobre o bairro Jardim das Oliveiras, tingindo as calçadas com uma luz dourada e suave. Era um daqueles dias em que tudo parecia ser calmo. O cheiro de pão recém-assado escapava de algumas casas, e famílias começavam a se preparar para a festa. Miguel, um homem de 50 e poucos anos, de passos tranquilos e olhos bondosos, caminhava com as mãos nos bolsos, absorvendo a tranquilidade do momento. Ele apreciava aqueles momentos silenciosos. Desde que se aposentara cedo por motivos de saúde, Miguel dedicava seu tempo a cuidar das plantas, ler jornal e passear pelas ruas da vizinhança. Mas, naquele dia, algo quebrou a serenidade habitual. Um barulho seco cortou o ar como um estalo. TRA. Logo em seguida, um latido estrangulado e um grito sufocado. Miguel virou-se imediatamente e viu um carro preto de luxo desaparecer na esquina em alta velocidade. No meio da rua, um pequeno corpo jazia imóvel. Era um cachorro. Sem pensar duas vezes, ele correu. Com o coração acelerado e as pernas trêmulas, ele se aproximou. Ao se aproximar, viu que o animal ainda respirava. Era um vira-lata magro, de pelos amarelados e olhos assustados, que mal conseguia se mover. Ei, amigão, calma, eu tô aqui, murmurou Miguel, ajoelhando-se ao lado do cão. Ao redor, vizinhos começaram a sair de casa, atraídos pelo barulho do impacto. Entre eles, estava Dona Rosa, uma senhora idosa de voz forte e presença marcante, que logo reconheceu o carro que havia passado. Foi o Renato. Aquele empresário arrogante que vive passando aqui feito louco. Gritou ela, indignada. Renato Lacerda era um nome conhecido no bairro. Dono de uma rede de lojas de materiais de construção, ele vivia em uma mansão nos arredores, mas era famoso pela arrogância e pelo desprezo que sentia por aqueles que considerava inferiores. Sempre impaciente, sempre com pressa. E, naquele domingo, sua pressa deixará um rastro de dor. Miguel pegou uma manta no banco de uma praça próxima e, com a ajuda de dois jovens, envolveu o cachorro cuidadosamente. O animal soltava pequenos gemidos e tremia todo. Alguém tem um carro? Preciso levá-lo à clínica veterinária do centro, disse Miguel, com voz urgente. Eu levo vocês, ofereceu um rapaz chamado Caio, já abrindo a porta do carro. Enquanto Miguel acomodava o cachorro no banco de trás, outro vizinho mostrava o celular. Eu filmei tudo. Peguei a placa. Dá para ver quando ele atropela e vai embora sem nem olhar. Miguel assentiu, apertando os lábios com força. Isso não pode ficar impune. Na clínica, a veterinária de plantão, doutora Lúcia, os recebeu com espanto. Era feriado, mas ela concordou em examinar o cão. Ele está em estado grave. Fratura nas patas traseiras, trauma no tórax. Precisaremos operá-lo. Rápido. Faça o que for preciso. Eu dou um jeito de pagar, disse Miguel, mesmo sem saber como. Enquanto isso, Renato estacionava seu carro em casa e saía com um sorriso cínico no rosto. Passou um pano na lateral do carro onde havia uma leve marca e murmurou. Maldito cachorro! Quase arranhou meu carro novo. A esposa, apática, nem respondeu. Renato abriu uma garrafa de vinho e foi conferir os comentários sobre si em um artigo de negócios online. Orgulhoso, não imaginava que, a poucos quarteirões dali, sua imagem começava a ruir. Na sala de espera da clínica, Miguel segurava com firmeza a manta ensanguentada do cachorro. Ainda não sabia o nome dele nem se ele sobreviveria. Mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Ao seu lado, Dona Rosa chegou trazendo uma garrafa de água e alguns pães de queijo. Eu vi como você correu por esse bichinho, Miguel. Isso é humanidade. E olha que tem gente que nem lembra o que essa palavra significa. Miguel sorriu, agradecido, e olhou pela janela. O céu continuava azul, mas agora parecia carregar um peso. A Páscoa, símbolo de renovação e esperança, havia começado com dor. Mas talvez, pensou ele, fosse justamente por isso que ele estava ali, para transformar aquele sofrimento em algo maior. Ele olhou novamente para a sala onde o cão estava sendo operado. Fechou os olhos, pela primeira vez em muito tempo, fez uma oração. O tic-tac do relógio da recepção soava mais alto que o normal. Miguel não desgrudava os olhos da porta por onde a veterinária havia entrado com o cachorro. Na sala de espera, o silêncio era interrompido apenas pelo som das mensagens que chegavam ao celular de Caio, que havia gravado o vídeo do atropelamento. A notícia começava a se espalhar. Você acha que ele vai sobreviver? Perguntou Caio em voz baixa, olhando para Miguel. Eu espero que sim.
Mas mesmo que não sobreviva, ele não vai morrer em vão, respondeu Miguel com firmeza. Dona Rosa, sentada ao lado deles, fez o sinal da cruz discretamente e suspirou. Aquele homem não pode sair impune. Ele não só atropelou, como também fugiu. E nem tentou ajudar a vítima. Do outro lado da cidade, Renato Lacerda saboreava o café da manhã em sua varanda. A empregada havia deixado o jornal sobre a mesa, mas ele estava mais interessado no celular. A primeira notificação lhe chamou a atenção. Empresário de Jardim das Oliveiras atropela cachorro e foge. Vídeo se espalha nas redes. Renato bufou. Abriu o vídeo. Era a gravação feita por Caio. Mostrava o carro preto, o latido cortante, o impacto. Em segundos, surgiam comentários de revolta. Que exagero! Era só um cachorro, murmurou, fechando o aplicativo e ligando para um velho amigo, o Tenente Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. Você viu esse circo que estão fazendo na internet? Renato, o que você fez? Nada. Um vira-lata pulou na frente do meu carro. Eu estava a caminho da casa dos meus pais. Já estão querendo me crucificar por isso. Tem vídeo, Renato. E parece que todo o bairro está falando disso. Melhor você se preparar. O delegado pode ser pressionado a agir. Bah, que se dane. Isso vai sumir em 2 dias. E desligou, irritado. De volta à clínica, a porta da sala cirúrgica finalmente se abriu. A doutora Lúcia saiu, com os cabelos presos num coque desalinhado e as luvas sujas de sangue. A cirurgia foi difícil, mas ele resistiu. Ele está sedado e precisará de cuidados intensivos. O trauma foi forte, mas esse bichinho é um verdadeiro guerreiro. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto de Miguel. Caio e Dona Rosa bateram palmas baixinho, emocionados. Ele tem nome? Perguntou a veterinária. Ainda não. Mas acho que vou chamá-lo de Esperança. Lúcia sorriu. Combinou perfeitamente. Enquanto o cão era transferido para uma sala de recuperação, Miguel recebeu o orçamento dos primeiros procedimentos. O valor era alto. Mais do que ele podia pagar de imediato. Ele respirou fundo. Vou arrumar um jeito. Mesmo que eu precise vender algumas coisas. Ele merece essa chance. Caio, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Miguel, eu postei o vídeo e tenho recebido muitas mensagens. Tem gente perguntando se existe alguma vaquinha ou forma de ajudar. Miguel hesitou. Ele nunca gostou de pedir nada. Dessa vez, entretanto, não era por ele. Se puder organizar algo, qualquer ajuda será bem-vinda. Naquele mesmo dia, foi criada uma campanha de arrecadação online. O título, Ajude a Esperança a Viver. Em poucas horas, dezenas de pessoas começaram a contribuir. Comentários como Justiça para o Cachorro e Renato deve pagar tomaram conta da página. No final da tarde, a história já havia alcançado páginas de proteção animal e ativistas. A imagem de Miguel segurando Esperança na manta se tornou símbolo de compaixão. Enquanto isso, Renato tentava fingir que nada estava acontecendo. Ele ignorava os alertas do assessor de imprensa, os comentários negativos em sua página profissional e até os telefonemas da prefeitura sobre um possível processo por omissão de socorro. Mas o que mais o irritava era o fato de estarem falando tanto daquele velho ridículo que salvou o cachorro. Para ele, era inconcebível que alguém simples ganhasse tanto destaque. Isso vai passar, repetia para si mesmo enquanto tomava um gole de vinho. No entanto, no fundo, ele sabia que não seria tão fácil. Naquela noite, Miguel voltou para casa cansado, mas sereno. Levava consigo um cobertor e uma pequena foto de Esperança tirada após a cirurgia. Colocou-a sobre a mesinha da sala, ao lado de um antigo porta-retratos com a foto de seu cachorro da infância. Sentou-se na poltrona e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava fazendo algo realmente importante. Lá fora, o céu estrelado anunciava uma nova noite de Páscoa. E, apesar da dor do dia, havia uma certeza clara em seu coração. Às vezes, a verdadeira renovação começa com um simples ato de bondade. 2 dias haviam se passado desde o atropelamento. A comoção crescia como fogo em palha seca. A campanha Ajude a Esperança a Viver ultrapassava as metas iniciais, com doações chegando de todas as partes do país. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias com animais de rua, lembrando que, muitas vezes, são justamente eles que mais entendem o que é ser invisível. Miguel acompanhava de perto a recuperação do cãozinho, agora chamado oficialmente de Esperança. Embora ainda fraco e coberto de curativos, seus olhos brilhavam com uma nova luz.
Ele começava a reconhecer a voz de Miguel, que o visitava todas as manhãs e tardes, oferecendo carinho e palavras gentis. Você é forte, pequenino. Aguenta mais um pouco, dizia ele, passando a mão sobre a cabeça do animal com delicadeza. Na clínica, a doutora Lúcia já o tratava como se fosse da equipe. Era raro ver alguém tão dedicado e comprometido com a vida de um animal que nem conhecia. Em um momento de conversa, ela perguntou, com gentileza: Você já teve algum cachorro antes? Miguel demorou um pouco para responder. Seus olhos se perderam por alguns segundos no horizonte, como se revivessem algo distante. Sim, o nome dele era Dengo. Ele morreu há 15 anos. Eu trabalhava demais, quase não parava em casa. Quando adoeci e precisei de companhia, ele já não estava mais comigo. Foi a minha maior culpa. Lúcia assentiu, respeitando o silêncio que se instalou. Enquanto isso, Renato Lacerda enfrentava sua própria tormenta. Seu escritório, antes cheio de clientes bajuladores, agora parecia um castelo vazio. A maioria dos contratos que ele negociava estava sendo revista. 2 parcerias importantes haviam sido canceladas por questões de imagem institucional. Isso é um absurdo! Gritou, batendo com a mão na mesa. Tudo isso por causa de um vira-lata nojento? Sua esposa, Clara, observava, calada, da escada. Ela não via o marido tão descontrolado, nem tão exposto, há anos. Mas o que mais a surpreendia era a ausência total de arrependimento. Nenhuma gota de empatia. No bairro Jardim das Oliveiras, os moradores organizavam uma pequena mobilização para pressionar o delegado local a abrir um inquérito contra Renato. Com um vídeo em mãos e dezenas de testemunhos, inclusive o de Dona Rosa, não havia mais desculpas para a inércia. Na delegacia, o investigador Rômulo analisava os documentos. Há omissão de socorro aqui. E talvez até maus-tratos, considerando que ele acelerou ao ver o cachorro. O delegado, cauteloso, coçou a cabeça. Mas ele é influente, tem amigos no alto escalão. Você sabe como é. Rômulo fechou o dossiê com firmeza. Com todo respeito, doutor, a lei não escolhe quem alcança. Esse caso está nas redes sociais, na televisão, nos jornais. Ou a gente age, ou perde a credibilidade. Miguel, por sua vez, continuava recebendo apoio. Pessoas batiam à sua porta oferecendo ração, cobertores e até dinheiro, que ele sempre direcionava à clínica. Certo dia, uma jovem chamada Lara, ativista de direitos dos animais, apareceu com uma proposta. Estamos organizando uma manifestação em frente à casa do Renato. Pacífica, claro. Vamos exigir justiça. Você quer falar sobre isso? Miguel hesitou. Ele nunca gostou dos holofotes. Mas havia algo maior ali. Algo que não dizia respeito apenas ao cachorro. Se isso ajudar a impedir que outros ajam como ele agiu, então sim. Eu falo. Na noite anterior ao protesto, Miguel sentou-se em sua varanda e observou o bairro mergulhado em um silêncio curioso. Não era tristeza. Era expectativa. Algo estava por mudar. De repente, seu celular vibrou. Era um vídeo. Um vizinho havia captado imagens de Renato saindo de casa e chutando outro cachorro de rua que havia se aproximado do portão de sua mansão. A gravação era nítida. Cruel. Irrefutável. Miguel fechou os olhos. Seu peito apertou. Agora não se tratava mais apenas de omissão. Era agressão deliberada. Ele não aprendeu nada, murmurou. Na manhã seguinte, a manifestação tomou as ruas. Cartazes com dizeres como "Esperança merece justiça" e "Crueldade não se tolera" enfeitavam a avenida. Famílias, jovens, idosos, todos marchavam com firmeza. Miguel foi chamado ao microfone. Nervoso, subiu ao pequeno palco improvisado. O silêncio ao seu redor foi absoluto. Eu não vim aqui pedir vingança. Vim pedir dignidade. Não só para mim. Nem só para o Esperança. Mas para todo ser ignorado, atropelado, esquecido. O que aquele homem fez é um reflexo de algo muito maior. E precisamos dizer basta. A multidão aplaudiu com emoção. Miguel desceu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, sentiu que Dengo, seu velho cão, talvez estivesse ali, em espírito, assistindo a tudo. Enquanto isso, Renato, cercado em sua mansão, via, da janela, o protesto se espalhar como um incêndio. Ele pegou o celular. Mas agora nem o tenente Arnaldo atendia mais. E as feridas que ele causou estavam apenas começando a doer. Na manhã seguinte à manifestação, o nome de Renato Lacerda estava em todos os noticiários.
As imagens do protesto, do discurso emocionante de Miguel e, principalmente, do vídeo mais recente, no qual Renato chutava outro cachorro, haviam viralizado. Não havia mais espaço para desculpas. A pressão pública aumentou. A Ordem dos Advogados anunciou que analisaria a conduta de Renato, que também atuava como consultor jurídico de empresas. 2 contratos de patrocínio com ONGs ambientais foram cancelados publicamente. Em sua casa, Renato andava de um lado para o outro, como um leão em jaula. "Isso tudo é um circo montado", gritava para Clara, que o observava com uma calma desconcertante. "Não, Renato. É o reflexo das suas atitudes. As pessoas estão enxergando quem você é de verdade", respondeu ela, pela primeira vez em muito tempo olhando diretamente em seus olhos. "E sabe o que mais me espanta? Você nem tentou pedir desculpas. Nem uma palavra." Renato soltou uma risada amarga. "Desculpas? Por um cachorro de rua?" Clara respirou fundo. "Não, por ser cruel. Por se considerar superior a todos. Não se trata apenas do cachorro. É sobre a alma podre dele." Renato não respondeu. Apenas virou as costas e subiu as escadas, bufando. No fundo, porém, as palavras dela o queimavam mais do que ele queria admitir. Miguel chegava cedo como sempre na clínica. Esperança ainda estava em recuperação, mas já se mantinha em pé por alguns minutos e abanava o rabo sempre que ouvia a voz de seu salvador. A conexão entre eles era evidente. "Você não imagina o bem que está fazendo a tanta gente, meu amigo", disse Miguel, acariciando o focinho do cão. "E nem imagina quantas pessoas estão torcendo por você." A doutora Lúcia trouxe boas notícias. Os exames mostravam sinais de melhora e, com os cuidados adequados, Esperança poderia ter uma vida plena. Miguel sorriu, com os olhos marejados. Esse cachorro salvou mais do que a própria vida. Ele reuniu o bairro todo. E me devolveu algo que eu achava ter perdido: propósito. Naquele mesmo dia, o delegado finalmente o chamou para depor. Ao chegar à delegacia, ele foi recebido com respeito. O investigador Rômulo o cumprimentou com firmeza. "Fizemos tudo conforme o protocolo. Agora, com os novos vídeos e os depoimentos reunidos, temos base para abrir um processo formal contra Renato Lacerda. O senhor está disposto a seguir com o processo até o fim?" Miguel assentiu. "Estou. Não por vingança, mas por justiça." Enquanto isso, o processo ganhava novo fôlego. A denúncia incluía omissão de socorro, agressão animal e até indícios de conduta abusiva e reincidência, graças ao vídeo mais recente. O Ministério Público recebeu os autos com prioridade, justamente pela repercussão social do caso. Renato, por sua vez, começou a se sentir acuado. Amigos influentes pararam de responder às suas mensagens. Os clientes evitavam contato com ele. O orgulho que o mantinha erguido dava sinais de que estava abalado. Decidiu, então, que precisava assumir o controle da narrativa. Ligou para uma jornalista conhecida e ofereceu uma entrevista exclusiva. "Quero explicar meu lado", disse, tentando parecer calmo. "As pessoas me julgaram sem me ouvir." A jornalista respondeu com frieza. "Renato, você teve a chance de ajudar, de parar, de mostrar compaixão. E tudo o que fez foi fugir e agredir outro cachorro. Você quer que eu publique isso? Você vai se tornar ainda mais alvo." Desligou na cara dele. No bairro, moradores organizavam um novo evento, um dia de adoção de animais de rua, em homenagem ao caso de Esperança. Miguel foi convidado a abrir a feira com um breve discurso. Caio, o jovem que gravou o primeiro vídeo, montou um mural com fotos dos cães resgatados, incluindo um espaço de honra para Esperança. No dia do evento, a praça estava cheia. Crianças brincavam com filhotes, e idosos contavam histórias de seus antigos companheiros caninos. Era um domingo iluminado, não apenas pelo sol. Miguel subiu ao palco improvisado. Com a Esperança no colo, agora com uma atadura na perna, mas o olhar vivo e atento, ele falou com simplicidade. "Quando vi esse pequeno na rua, vi algo maior. Vi o que muita gente ignora todos os dias: a dor silenciosa, o abandono, a frieza. Mas também vi que ainda podemos escolher ser melhores. E vocês provaram isso." O público o aplaudiu de pé. E, naquele instante, Miguel sentiu algo que nem mesmo a medicina lhe dera em tantos anos de profissão: o poder de transformar realidades com um simples gesto. Enquanto isso, no alto de sua mansão, Renato olhava pela janela. O som distante dos aplausos parecia zombar dele.
Pela primeira vez, ele não era o homem mais respeitado da cidade. Ele era apenas mais um nome caindo em desgraça. E o pior, ele sabia que merecia. A cidade estava em polvorosa. O caso de Esperança, o cão atropelado por Renato Lacerda, já não era apenas um incidente local, mas um símbolo. Um espelho da insensibilidade que muitas vezes se escondia sob ternos bem passados e carros de luxo. E, naquele momento, a balança da justiça começava a se mover. Na manhã de terça-feira, foi protocolada a denúncia formal do Ministério Público. As acusações eram contundentes: omissão de socorro, maus-tratos contra animais e comportamento reincidente com potencial lesivo. Um promotor determinado assumiu o caso, e o juiz responsável autorizou a abertura de processo criminal. A notícia se espalhou rapidamente. Miguel soube pela doutora Lúcia, enquanto cuidava de Esperança, que agora andava com dificuldade, mas permanecia firme e mais curioso do que nunca. Ele finalmente terá que responder por tudo, disse ela, com um sorriso discreto. Miguel respirou fundo e passou a mão nas costas do cãozinho. Ainda não é o fim. Mas é um começo justo. Enquanto isso, na mansão Lacerda, o clima era de completo colapso. Clara arrumava malas. Ela havia tomado sua decisão. Eu tentei apoiar você por anos, Renato. Mas hoje vejo que você não é apenas arrogante. Você é cruel. E, pior ainda, acredita que nunca precisa mudar. Visivelmente abatido, Renato não tentou detê-la. Limitou-se a encostar-se no batente da porta, de braços cruzados. Então é isso? Depois de tudo, você vai me abandonar? Não, estou me libertando. A diferença é essa. Horas depois, um oficial de justiça bateu à porta. Ele entregou-lhe a intimação com frieza. Comparecimento obrigatório. Audiência preliminar. E mais uma coisa, disse o oficial, antes de se virar. O senhor ainda pode se desculpar. Não pela pena, mas por ser humano. Renato não respondeu. Do outro lado da cidade, Miguel foi chamado para depor oficialmente. O fórum estava cercado de jornalistas e curiosos. Caio, o jovem que gravou o vídeo, também seria testemunha. Miguel entrou com uma postura serena. Estava nervoso, mas determinado. Sentou-se diante do juiz e descreveu os fatos com clareza e sinceridade. Falou do momento do atropelamento, do estado em que encontrou o animal e da reação de Renato ao ser interpelado. Ele simplesmente olhou e foi embora, disse. Ele nem desacelerou. Como se não fosse nada. Como se fosse apenas um obstáculo em sua rota. Caio reforçou a declaração com as imagens gravadas, exibidas no telão da sala. O juiz assistiu em silêncio, com os olhos semicerrados. O vídeo do segundo incidente, quando Renato chutou outro cachorro, foi a gota d'água. Vários presentes viraram o rosto, chocados. O advogado de defesa tentou argumentar que Renato estava sob estresse, que não havia intenção de machucar alguém e que ele era um homem ocupado que agiu por impulso. No entanto, as provas falavam por si. O promotor foi direto. Ele estava ocupado demais para socorrer um ser vivo? Ocupado demais para parar o carro? Para demonstrar humanidade? A lei não protege reputações. Protege vidas. Renato foi convocado para se pronunciar. Ele usava um terno cinza, tinha o rosto pálido e olheiras profundas. Tentou manter o ar de superioridade. Eu já fui julgado por todos antes mesmo de entrar aqui. Tudo o que fiz foi seguir em frente. Não vi o cachorro a tempo. Cometi um erro. Mas isso virou um espetáculo. As pessoas precisam olhar para os próprios erros antes de me crucificarem. O juiz o interrompeu com voz firme. Isso não é um julgamento moral, Sr. Lacerda. É um processo legal. E até agora, o senhor não demonstrou nenhum arrependimento verdadeiro. Ao fim da audiência, o juiz decidiu levar o caso a julgamento. Antes disso, porém, seria aplicada uma penalidade preventiva. Renato teria que prestar 300 horas de serviços comunitários em uma ONG de proteção animal, sob supervisão direta. Além disso, ficaria proibido de manter ou adotar qualquer animal por 5 anos. A decisão foi recebida com aplausos silenciosos da plateia. Miguel saiu do fórum aliviado. Sabia que ainda havia um caminho a percorrer, mas o essencial estava feito. Renato havia sido formalmente responsabilizado. Naquela noite, Miguel voltou para casa e, no quintal, sentou-se com Esperança deitado a seus pés. Olhou para o céu, sereno. Você fez isso, pequeno. Você e todos que não se calaram. Isso aqui é justiça em movimento.
Mesmo com a pata engessada, Esperança se arrastou até o colo de Miguel e deitou-se ali, exausto, mas seguro. Enquanto isso, Renato dirigia sozinho pelas ruas escuras. Sem esposa, sem aliados, sem a armadura de sua imagem. Parou o carro em um semáforo e viu um cachorro de rua deitado na calçada. Por um segundo, o mundo parou. Dessa vez, no entanto, ele não acelerou. Também não desceu do carro. Ficou ali, encarando o reflexo de si mesmo no vidro. A semana seguinte à audiência foi marcada por algo inesperado, o silêncio. A cidade, antes fervilhando com o caso, agora parecia respirar fundo. Mas esse silêncio não era esquecimento, e sim amadurecimento. Era o som da consciência coletiva despertando. Pela primeira vez, Renato Lacerda apareceu no portão da ONG Coração Animal com uma expressão vazia. Ele vestia roupas simples, longe do terno impecável de sempre. Carregava uma pasta com seus documentos e a ordem judicial nas mãos. Foi recebido por Delourdes, coordenadora enérgica da ONG, de cabelos grisalhos e olhos duros. Então é você o advogado que se acha mais importante que um ser vivo? Disse ela sem rodeios. Renato hesitou. Por reflexo, quase respondeu. Mas conteve-se e baixou os olhos. Estou aqui para cumprir minha obrigação. Não, senhor Lacerda. Aqui não se cumprem obrigações. Aqui se aprende. Se quiser apenas marcar presença, volte para casa. Mas, se quiser fazer algo útil, pegue aquelas vassouras e venha limpar os canis. Renato não respondeu. Ele apenas foi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Miguel caminhava com esperança pela praça. O cão ainda mancava levemente, mas exibia uma alegria contagiante, latindo para as crianças e recebendo afagos de todos. Ele era um pequeno herói local. Naquele dia, Miguel encontrou Caio, que trazia boas notícias. O canal de vídeos que haviam criado juntos para promover a adoção de animais estava viralizando. Histórias de outros cães abandonados estavam sendo contadas ali, inspirando milhares de pessoas. Nossa, a gente está mudando vidas, disse o jovem, empolgado. Tem gente de outros estados pedindo ajuda para montar abrigos. Tudo por causa desse menino. Esperança latiu como se tivesse entendido. Quem diria, hein? Miguel sorriu. Um cãozinho atropelado virou símbolo de compaixão. Na ONG, Renato começava a demonstrar sinais de mudança. Os primeiros dias foram difíceis. O cheiro, a rotina, a convivência com voluntários que o olhavam com desconfiança. Mas, aos poucos, algo dentro dele começou a se remexer. Um filhote, cego de um olho, se aproximou dele em um dia de chuva. Ajoelhado para esfregar o chão sujo, Renato sentiu o focinho quente do filhote encostar em seu braço. Olhou para o cãozinho e, pela primeira vez, não sentiu nojo. Sentiu culpa. Depois, um sentimento mais difícil, ternura. Pegou o filhote no colo e, sem perceber, murmurou. Você também foi jogado para o lado, não é mesmo? Delourdes, ao observar de longe, cruzou os braços e disse baixinho. Talvez ainda tenha salvação. Com o tempo, Renato passou a chegar antes dos voluntários. Começou a perguntar pelos nomes dos cães, a decorar seus horários de medicação e até ajudar na organização de eventos. Certo dia, Miguel foi chamado para visitar a ONG e palestrar sobre cuidados veterinários com cães resgatados. Ao entrar na sala principal, Miguel parou ao ver Renato, ajoelhado ao lado do mesmo filhote, agora coberto por um cobertor. Os dois homens se encararam por alguns segundos. O silêncio pesou. Miguel, disse Renato, levantando-se. Eu não vim pedir desculpas, pois sei que isso não apaga o que fiz. Mas queria dizer que o que aconteceu comigo foi justo. E que, graças a esse lugar, eu comecei a enxergar coisas que nunca havia visto antes. Miguel olhou nos olhos dele. Não havia soberba, apenas cansaço. E arrependimento. Arrependimento não basta se não vier acompanhado de mudança, respondeu Miguel. Renato concordou. Eu sei. E estou tentando. Um dia de cada vez. Miguel estendeu a mão. Não em perdão total, mas em reconhecimento do esforço. Faça por eles. Não por mim. Naquela noite, Miguel voltou para casa e se sentou com esperança no colo. Observava a cidade pela janela e ouvia a brisa da noite tocar os sinos da varanda. Então, pegou o celular e escreveu uma última mensagem nas redes sociais. Essa Páscoa não foi sobre chocolates. Foi sobre renascimento. De um cãozinho, de uma comunidade. E talvez até de um homem que todos julgamos perdido.
Que nunca nos esqueçamos, cada ato de compaixão tem o poder de recomeçar o mundo. Na tela, começaram a surgir os comentários. Corações se manifestaram. Mensagens de apoio. Havia gente querendo adotar. Pessoas que nunca haviam parado para olhar um cachorro na rua e agora enxergavam. No dia seguinte, Esperança foi oficialmente adotado por Miguel. Ele recebeu uma coleira nova com uma plaquinha gravada: Herói da Esperança, resgatado. Amado. Inesquecível. E, em algum canto de um canil, um homem que antes não sabia o que era empatia aprendia, com patas, lambidas e olhares, que nunca é tarde para mudar.